da série Vídeos que precisam ser gravados no momento que as coisas acontecem. Pera, a iluminação não tá boa, mas eu vou tentar com a minha lanterna. Queria que tivesse um lugar pra deixar. Talvez eu tenha que segurar com a minha mão mesmo. E eu acho que se eu sentar aqui embaixo, vai ficar melhor pra vocês também. Então vamos lá. Mesmo a iluminação sem estar perfeita e com essa luz totalmente direta na minha cara, eu realmente espero que dê certo esse vídeo. O ponto aqui é que eu quero falar de uma coisa que acabou de acontecer. Eu tô agora na Ilha do Mel. Não sei se vocês já ouviram falar nesse paraíso que é a Ilha do Mel. Vou colocar algumas imagens aqui só pra vocês terem uma noção de que lugar é esse. O vídeo não é pra falar sobre a Ilha do Mel, mas ela é maravilhosa. É um lugar que não entra carros, não entra motos. Você tem que pegar uma barca pra chegar até aqui. E pra mim é simplesmente um paraíso escondido, porque eu sei que muita gente nunca ouviu falar na Ilha do Mel, infelizmente, porque deveria. É um lugar realmente muito incrível. Tá passando um... Isso é um rato? Não dá pra filmar pra vocês, gente, porque ele já passou. Eu tô chocada, é um negócio assim, ó, desse tamanho, com a aparência de um rato. É isso, uma ratazana? Tá bom, vou me controlar, não vou ficar com medo de gravar aqui fora, eu tô no meio da natureza, é sobre isso. Mas qual que é a questão que eu resolvi fazer esse vídeo? Acabou de acontecer uma situação muito interessante, que me fez refletir sobre várias coisas. Eu vim pra Ilha do Mel, e eu não vim assim com montão de dinheiro sobrando, nem nada do tipo. Na verdade, a minha vinda pra Ilha do Mel foi um pouco eu buscando ativar mais a questão da lei da atração, que eu já comentei aqui em outros vídeos pra vocês, embora eu ainda não fiz o vídeo só sobre lei da atração, eu vou fazer em breve. Mas a questão é, muitos de nós temos essa crença sobre a escassez, certo? Eu tenho essa crença comigo por conta de toda a minha infância e como a minha vida foi até hoje. Mas é uma coisa que eu já provei muitas vezes pra mim que eu sou capaz de fazer coisas, só que mesmo assim fica aquele medo. E fica esse medo por conta que nós carregamos conosco muitas vezes crenças limitantes. E eu sei que muitos de vocês têm crenças limitantes sobre o dinheiro, né? Então é coisas que a gente é ensinado, que o dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro são pessoas ruins, que o dinheiro é uma coisa suja, que pra ter dinheiro na vida tem que fazer coisa, sabe? E não é nada disso. Dinheiro, ele é só uma ferramenta e ele também é um tipo de energia. Então, mesmo eu já tendo superado muitas coisas sobre isso, eu tô numa fase agora de transição na minha vida. Então, vocês sabem que eu deixei a Austrália, eu vim aqui pro Brasil para visitar a minha família e agora eu tenho uma viagem para fora do Brasil que já estava agendada, que é para comemorar o aniversário da minha irmã. E desse lugar de fora do Brasil, eu vou ir direto para minha nova fase, que eu já falei para vocês que eu vou pro Vietnã. Começar aí a minha vida de nômade digital. Nômade digital que ainda não tem emprego certo, tá contando com o YouTube para fazer acontecer. Mentira, eu sei que eu vou dar o passo e o caminho vai surgir. Então eu tô buscando alimentar essa minha confiança com a vida, porque várias outras vezes na minha vida isso se provou real. Mas o fato da história aqui que eu quero contar não é isso, o fato é... E aí eu resolvi, do nada, assim, cara, vou pra Ilha do Mel. E eu tô no momento que eu tô sem trabalho, então eu tenho um pouco de uma reserva salva, que é o que eu tô planejando me manter pelo tempo máximo que eu conseguir. Por isso que eu escolhi o Vietnã, porque é um país barato, onde eu consigo me manter um pouquinho mais de tempo que eu conseguiria em qualquer outro lugar. E aí, assim, eu tô dando passo e confiando, universo, você que vai trazer o restante, obrigada. E eu vou contando aqui pra vocês sobre essa jornada maluca que eu tô entrando.
Mas o fato é, resolvi falar, cara, quer saber? Eu vou pra Ilha do Mel sim, porque eu vou mostrar pra mim mesma que eu sou capaz de me dar essa experiência. Por que eu não poderia ir pra Ilha do Mel? Eu posso ir pra Ilha do Mel. Tipo assim, já tentando trazer um pouco dessa lei da atração, né? Eu consigo, eu dou conta de pagar e tudo mais. Mas eu vim e eu fiquei de novo na mesma pousada, que é a pousada que eu tinha ficado nas outras vezes. É a pousada assim mais em conta, mas é boa o suficiente. Aí chegando aqui no primeiro dia, o que eu fiz? Eu pensei, nossa, eu vou lá naquele restaurante que eu fui na primeira vez que eu vim pra ilha, porque eu gostei daquele restaurante. E aí eu cheguei, e esse ponto é importante, eu tava chegando na pousada, e um cara do restaurante na frente da minha pousada, que nenhuma das vezes que eu vim pra Ilha do Mel eu fui nesse restaurante, ele falou assim, oi moça, tudo bom? Se quiser vir conhecer o restaurante depois, não sei o que, não sei o que. Eu falei, muito obrigada, né? E foi isso. E ignorei, assim, falei, obrigada, beleza. Aí eu fui, ainda tinha um tempo pro check-in, então eu fui dar uma volta buscando, pensando o quê? Vou almoçar naquele restaurante que eu tinha almoçado pela primeira vez. Eu e minha mania de idealização, né? Querendo repetir coisas, sendo que às vezes essas coisas aconteceram naquela vez. Mas enfim. E aí fui lá e o lugar tava fechado. E falei, poxa, tá fechado, eu queria muito ir ali. Aí do lado tem um outro restaurante. Eu falei, tá bom, eu vou nesse então. E comi naquele restaurante. Tem muito restaurante aqui que ele não é barato, tá? Então, por exemplo, o prato que eu comi com... Era bem servido, assim, arroz, feijão e vinha camarão e peixe, que é o que eu queria comer, e saladinha e tudo mais. Foi, sei lá, 60 e poucos reais, 70 reais, algo assim. No final, minha conta no restaurante deu 80 e poucos reais. E isso pra mim hoje é tipo assim, poxa, 80 e poucos reais. Mas eu tento pagar com alegria, né? Tipo assim, tá, tô podendo pagar. Obrigada a Deus por eu poder pagar isso. Obrigada. Tento colocar essa energia mais positiva no dinheiro. Daí, nesse mesmo dia, eu fiz o check-in. Aí tomei banho e pensei assim... bom, vou no mercadinho que tem aqui na ilha e compro algumas coisas para que eu possa comer na pousada. Porque aí vai ficar mais em conta, né? Porque se todo dia eu for gastar em toda a refeição, pensando que eu tenho alguns dias aqui, e aí eu teria que jantar, almoçar todo dia, gastando esse valor, ia sair um valor salgado no final. Então eu falei, vou no mercadinho comprar coisa para comer, tipo, então hoje à noite eu não saio jantar, eu como algo que comprar no mercado. E aí eu comprei no mercado coisas super faturadas e deu tipo 80 e poucos reais minha compra. Comprei água, comprei presunto, queijo, pão, coisa assim pra comer. Comprei um Toddy, que não faz sentido nenhum, porque eu nem tomo Toddy. Comprei um leite e eu tô deixando a maioria dessas coisas quase inteira. Enfim, mas fui lá e fiz isso. Porque eu achei, não, isso vai me fazer salvar dinheiro, é o que mais faz sentido. E aí tá, aí nos outros dias, aí ontem eu acabei almoçando pão de novo pra não comer fora. E aí eu fui jantar, daí eu fui comi um hambúrguer no restaurante ali, que também agora eu descobri que é um restaurante super faturado, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E aí hoje à noite eu pensei assim, pô, eu fui lá, comi o hambúrguer ontem, eu paguei, sei lá, 60 reais no hambúrguer, algo assim. Aí a conta também deu uns 70 reais. E eu pensei, cara, mas lá tinha pastel, né? Eu fiquei com vontade do pastel. Tudo bem que o pastel é 50 reais. E eu acho caro um pastel de 50 reais, embora eles me falaram que é bem grande. E eu pensei, mas eu fiquei com vontade de comer pastel. Então, eu vou lá comer pastel. E mesmo que seja 50 reais, eu compro. Eu tenho coca que eu comprei no mercado, então eu vou vir comer aqui em casa pra economizar. E, gente, na ida até lá, tem aquele restaurante que o cara tinha me falado no dia que eu cheguei. E eu não fui. E eu falei, e se eu entrar aqui e dar uma olhada no cardápio? Só pra ver, vai que eles também têm pastel que eu quero comer. Gente, pasme. Todas as coisas do restaurante são muito mais baratas do que todos os outros lugares que eu comi até hoje nessa ilha. E o pastel é 30 reais. E eu fui e perguntei qual que é o tamanho do pastel, pra ter uma noção comparado com outro lugar. E ele apontou sendo do mesmo tamanho que seria lá no lugar superfaturado que eu fui ontem. Eu não me arrependo de ter ido no lugar superfaturado de ontem, porque eu vi uma lua cheia maravilhosa. E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso me fez fazer um link na minha cabeça. No seguinte sentido, a vida, a inteligência da vida, o universo, Deus, seja lá como você quer dizer aí, né? Existem muitas formas de falar a mesma coisa. Mas assim, a vida me trouxe todos os sinais possíveis
um lugar na frente da minha pousada, um cara me chamando, eu ter ido no restaurante que eu queria ir, ele estar fechado, e mesmo assim eu insisti e fui lá no do lado. E mesmo assim, daí eu não fui conhecer esse restaurante que eu tinha sido chamada, fui no mercado, ontem comi em outro lugar. Aí na minha última noite na Ilha do Mel, eu resolvo entrar no restaurante que no primeiro dia assim que eu cheguei, eu já tinha sido convidada pela vida. Ou seja, se eu tivesse ouvido e ido nesse restaurante, eu poderia ter comido fora todos os dias. Eu não precisaria ficar nesse perrengue de ter ido no mercado e comprado um monte de coisa desnecessária. Ou seja, isso me mostrou que, mesmo a vida tendo me dado todos os sinais, eu fui lá e tentei controlar. E vocês já repararam como a gente faz isso muitas vezes? A gente, às vezes, nem percebe. A gente recebe tudo assim de bandeja. E o que a gente prefere fazer? A gente prefere dizer não, eu vou assumir o controle. E aí a gente quer controlar como as coisas devem acontecer. A gente quer controlar onde elas devem acontecer, a forma que elas devem acontecer, por onde que elas devem chegar até nós. Sendo que o que a vida pede, o que a lei da atração tanto pede, sempre é falado, todas as pessoas que são especialistas nesse assunto falam, é pra gente soltar. Desapegar do como e soltar a mão do controle. Peça e será atendido. Eu pedi, eu fui indicada as coisas, mas eu não me permiti ouvir o que a vida estava me trazendo. E eu sei que isso pode ser um exemplo muito bobo, que eu tô só falando sobre lugares para comer e valor, de algum valor que eu poderia ter economizado, enfim, mas eu teria tido uma experiência melhor se eu tivesse comido fora todo dia, por exemplo, entende? E então parece uma experiência boba, mas isso é muita coisa de filósofo, né? A Lúcia Helena Galvão, que é uma professora que dá aula de filosofia aqui na internet, não sei se você já conhece, ela sempre diz, né, que quem tem alma de filósofo sempre vê significado mesmo em coisas pequenas no dia a dia, porque essas coisas, elas nos fazem pensar e pensar muito mais além. E isso tudo me trouxe a reflexão, que esse soltar, esse desapegar do resultado, da gente, assim, pedir o que a gente quer, e a gente pode até visualizar o que a gente quer, mas depois só soltar e desapegar e não ficar se preocupando como isso vai acontecer. Deixa a vida acontecer, confia no universo. E eu me lembro que todas as vezes que eu soltei, que eu confiei, todas as coisas chegaram até mim e muitas vezes chegaram até melhor do que eu esperava. Eu já tive, juro, verdadeiros milagres acontecendo na minha vida dessa forma. Mas é muito interessante porque é uma coisa que, embora eu já tenha tido comprovado pra mim, às vezes você esquece, às vezes você precisa se relembrar daquilo. É quase que um paradoxo, assim, é uma coisa que você esquece e tem que se lembrar, esquece e tem que se lembrar, esquece e tem que se lembrar. E quando você se lembra e tá vivendo nesse fluxo, fluindo com a vida, só deixando as coisas acontecerem, e acredite, elas podem acontecer maravilhosamente bem quando você solta e desapega do como deve ser e do controle ferrenho de tudo. Quando você tá nesse flow, é maravilhoso e você tá nos céus e tudo acontece perfeitamente. Só que quando você esquece de como isso funciona, é como se nunca tivesse existido. É algo muito paradoxal. Enfim, talvez nosso papel seja esse mesmo, de ficar se relembrando até que isso se torne mais natural, até por conta, igual eu já mencionei outras vezes, né, dessas crenças limitantes que a gente tem, que foram coisas que a gente foi ensinado, foram coisas que foram colocadas em nós, que nem vêm da gente, vieram da nossa família, da sociedade, das pessoas ao entorno, que às vezes também não era delas, isso veio de outra pessoa, enfim, e foi um passando pro outro. A gente é muito influenciável um pelo outro, tanto para coisas maravilhosas quanto para coisas nem tão maravilhosas assim. É só a gente ver as doideiras que estão acontecendo agora aí no mundo, né? Mas enfim, acho que era isso. Só queria falar bem na hora que aconteceu, mesmo com um vídeo que não tá nada muito certo. Espero que o áudio tenha ficado ok, que a minha iluminação precária também tenha ficado boa. E foi bom falar com vocês mais uma vez. E lembrem-se, a gente ainda tem muito, muito o que conversar. Tchau!